E aí, pessoal, vamos lá continuar agora com os movimentos migratórios. Antes, deixa eu só adiantar para vocês uma coisa aqui. Eu não vou, né, nesse vídeo agora, tratar de cada um dos movimentos migratórios de maneira específica, tá? Vamos deixar para fazer isso quando a gente estiver falando de movimentos migratórios no Brasil, que aí é mais fácil. A gente usa exemplos nossos, exemplos locais aqui. Vocês vão, na minha opinião, vão ter muito mais facilidade, tá, em perceber como acontece o tipo de movimento migratório, conosco dando exemplos aqui específicos do Brasil. Tá certo? Então, só segura um pouquinho, eu vou falar dos movimentos migratórios no mundo, de uma maneira geral, né, os principais movimentos migratórios no mundo. E aí, quando a gente vai falando do Brasil especificamente, a gente trata ali cada tipo, o êxodo rural, o movimento pendular, o movimento intrarregional, migração de retorno, tudo isso, tá certo? Como eu disse, insisto, usando exemplos nossos. Aproveitando, outra questão que a gente também vai tratar quando estiver falando do Brasil especificamente é a estrutura da população, certo? Vocês podem estar, de repente, sentindo falta aí das pirâmides demográficas, né, das pirâmides etárias e da estrutura da população por setor de atividades, terciário, secundário, primário. Então, mais uma vez, quando a gente vai falando de Brasil, na leva de vídeo da semana que vem, a gente vai tratar de tudo isso, tá? Só para deixar vocês mais sossegados aí com relação ao conteúdo, tá bom? Então, ó, vamos começar aqui a brincadeira. Vamos lá para os movimentos migratórios, então. E aí eu gosto sempre de fazer o seguinte, ó. Eu disponibilizo para vocês esse dado, dando conta de que hoje 300 milhões de pessoas vivem fora do seu país de origem, ou seja, menos de 5% da população mundial. Né? O que esse dado nos mostra? Ele nos mostra que há um número relativamente pequeno de pessoas vivendo fora do seu país de origem. Concorda? Apesar de repente, a galera ter a impressão de que há uma quantidade muito grande de imigrantes, de que há uma quantidade muito grande de estrangeiros nos países e tal. Cara, não, proporcionalmente não mesmo. Esse dado que eu mostrei para vocês, ele reforça aquela ideia. Olha, se você quer procurar franceses, vá à França. Se você quer procurar japoneses, vá ao Japão e assim por diante. A quantidade de pessoas que vivem fora do seu país de origem é muito menor do que de repente pode parecer, tá certo? Então, de novo, da mesma maneira que talvez lá naquele primeiro slide nosso de população, em que eu propus aquela brincadeira de trazer as pessoas para viverem no Brasil, o dado final tenha sido surpreendente, talvez tenha sido surpreendente para a maioria. Esse dado eu acho igualmente, tá certo? Surpreendente, porque pelo que aparece na mídia, né, pelo que aparece na imprensa, parece que o número de imigrantes é muito maior, parece que o número de pessoas vivendo fora dos seus países de origem é muito maior, e não é. Né? Antes da gente prosseguir, deixa eu só fazer uma distinção aqui que eu acho muito importante, porque existe o imigrante e existe o refugiado. Né? O imigrante é o cara que faz um planejamento para ir embora, tá? Enquanto que o refugiado não. O refugiado está numa situação crítica, desesperadora, de emergência. Outro dado importante que é sempre bom frisar que é o seguinte: primeiro o camarada resolve ir embora, tá certo? Ele resolve ir embora. No caso do imigrante, tá? Na verdade, do emigrante com E, tá certo? Ele vai embora porque ele não está conseguindo um emprego, ou pelo menos o emprego que ele gostaria. De alguma maneira ele está frustrado com o lugar onde ele nasceu e o lugar onde ele vive, tá certo? Se o lugar onde ele está oferecer para ele ali o mínimo, dificilmente esse cara vai ter a ideia de emigrar. Essa coisa da imigração, ela está muito ligada à frustração com o local em que você nasceu, em que você está morando, e que de repente, olha, aquilo que eu pensava para minha vida, se eu continuar aqui, eu não vou conseguir. Então daí o camarada resolve que não vai ficar. Ele primeiro resolve que não vai ficar.
Depois ele resolve o destino. Bom, vamos lá agora pesquisar. Olha, eu quero isso, vamos ver aqui onde vai ser o melhor local para eu poder alcançar efetivamente aquilo que eu desejo, tá certo? Então, essa é a primeira observação importante. No caso, o camarada, ele primeiro resolve ir embora, depois ele vê para onde ele vai querer ir. E no caso do refugiado, aí não é nenhuma questão de frustração, não é nenhuma questão, é uma questão de sobrevivência. O camarada está correndo risco de morte iminente ali. Então, ou está sendo perseguido, perseguição política, religiosa, ou o lugar está em guerra, mesmo, e ele é um civil e está ali vendo a hora de repente cair uma bomba na cabeça dele, ou então uma crise humanitária séria em função de fome, o cara está vivendo uma condição de fome extrema, então ele vai lá e tem que fugir, tá certo? Então é importante fazer essa distinção entre o imigrante e o refugiado. O imigrante é um cara que tem ali minimamente um planejamento, tá certo? Ele teria a opção de ficar, ok? Com relativa segurança, com relativa... Tudo bem, ia continuar frustrado, mas não se trata de uma questão de sobrevivência. Deu para perceber? Enquanto que no caso do refugiado, não. É por isso que a gente fala, o refugiado sírio, tá certo? Porque a Síria está em guerra já há algum tempo, então ficar na Síria é muito inseguro. Talvez sair seja a melhor opção por conta de uma questão de sobrevivência. Então a gente usa essa expressão, é muito importante fazer essa diferença entre o emigrante, na verdade, com E, e o refugiado, tá bom? Bom, voltando lá para o slide, vamos aqui. Esse mapa ele mostra, os principais fluxos migratórios aí do final do século XX e do início do século XXI. Então, acompanhe aqui comigo. Esses movimentos migratórios a nível mundial, tá? Que é o que a gente está tratando aqui. Então vamos, há um fluxo muito grande de latinos para a América anglo-saxônica, Estados Unidos principalmente, mas também para o Canadá. Há um fluxo grande de africanos para a Europa e também para a Península Arábica. Olha aqui, talvez seja uma coisa que a galera não tenha muita noção, passa um pouco despercebido, mas principalmente quem vive nessa região do Nordeste da África, emigra bastante aqui para a Península Arábica. Há os movimentos migratórios dentro do continente africano, eu vou tratar disso de maneira específica com vocês. E aqui na Ásia, você tem dois movimentos de emigração muito fortes. Primeiro, da Índia para a Europa e Estados Unidos, certo? E segundo, da China para a Austrália, do Sudeste Asiático também para a Austrália, certo? E para os Estados Unidos, aqui, tudo bem? Lembrando que a Terra é redonda, sempre importante voltar a lembrar isso. Então é por isso que a setinha está fazendo isso aqui, e a continuação dela, perceberam? Então a galera está saindo da China e indo para os Estados Unidos, ok? Então, essas regiões em verde seriam as principais regiões de destino. Percebam que o Brasil está exatamente em verde como uma dessas regiões de destino, principalmente dos latinos, nossos vizinhos aqui, que vem basicamente de dois países, da Bolívia e do Peru, para o Brasil. E as regiões que estão aqui em amarelo, laranja na verdade, são as principais regiões de saída, ou seja, da onde mais saem imigrantes para essas regiões receptoras. Tá, beleza? Espero que tenha ficado claro aí no mapa. Aí só para lembrar a nomenclatura para vocês, o emigrante com E é o cara que está saindo, o imigrante com I é o cara que está chegando, tá bom? Pode parecer uma bobeira, mas a letrinha de repente faz diferença, de repente define aí uma questão, tá certo? Que você está fazendo, ok? Bom, voltando lá. Aqui. Eu gosto de colocar esse mapa da partilha da África para poder começar a explicar o movimento de imigrantes da África para a Europa. Por quê? Olha só isso. A partilha da África que vai acontecer na segunda metade do século XIX, aqui ela vai ter uma grande quantidade de países que vão ser colonizados pela França, toda essa região aqui colonizada pela França. Uma outra grande quantidade, tudo que está de vermelho, França. Uma outra grande quantidade de países colonizados pelo Reino Unido, tudo que está de azul. Percebam que são os dois maiores impérios coloniais da África,
França e Reino Unido, mas também vai ter um número significativo de colônias da Bélgica, que é esse mais rosa aqui, toda essa parte da África Central. Vai ter um número também que chama atenção das colônias portuguesas, no caso aqui Angola, Moçambique, Guiné-Bissau aqui em cima, tá? E alguns territórios que vão ser destinados à Espanha, Itália e Alemanha, mas esses 3 países vão ter uma dificuldade muito grande de gerenciar suas colônias na África. E, por último, uma curiosidade é a Etiópia, olha aqui, o reino da Etiópia, que no primeiro momento havia sido destinado ao controle da Itália, mas a Itália nunca consegue estabelecer esse controle, vai ser uma região independente desde sempre, o que não impede deles, até hoje, infelizmente, seria uma referência de pobreza. Tá? Então, esse mapa da partilha da África, ele já ajuda a explicar em boa medida, deixa eu pular aqui, tá certo? A gente já volta lá para o mapinha da África de novo. Ajuda a explicar em boa medida isso aqui, as rotas dos refugiados rumo à Europa, tá certo? Que é a galera que está justamente buscando refúgio nas suas antigas metrópoles, tá certo? Normalmente há uma preferência pelas antigas metrópoles por conta do vínculo histórico-cultural, né, que acaba se criando, a ideia do idioma, que é sempre visto como uma facilidade. Então, o camarada está, por exemplo, na Nigéria e precisa ir embora, ou quer ir embora, ele vai procurar a Inglaterra, tá certo? Ele está na Argélia, o número de argelinos na França vai ser enorme. Tudo bem? O cara vai estar lá em Ruanda, ele vai para a Bélgica, ok? Então, preferencialmente, tá? Não obrigatoriamente. Então, há essa relação entre a antiga metrópole, tá certo? E o domínio colonial que se estabeleceu no século XIX e no início do século XX e o destino que os imigrantes têm hoje. Os imigrantes e os refugiados, na medida do possível, eles buscam ir para as suas antigas metrópoles, tá bom? Eu vou voltar lá justamente para a gente poder olhar esse mapa, que é muito importante, porque assim, o movimento migratório dentro do continente africano, ele é muito mais significativo do que o movimento migratório da África para a Europa. Né? Só que fala-se muito pouco desse movimento migratório dentro do continente africano, tá certo? Ele não tem repercussão de mídia. Repercussão de mídia tem quando o camarada chega de maneira clandestina na França, na Itália, na Grécia, na Espanha, ok? Agora percebam, os fluxos aqui dentro da África são enormes. Pessoas fugindo de países em guerra, indo para países que estão mais estáveis, ou então fugindo para países que são mais bem resolvidos do ponto de vista econômico, apesar de não serem nenhuma maravilha. É o caso que acontece aqui com a África do Sul, por exemplo. Tá certo? Então, eu gosto desse mapa justamente porque é importante destacar a quantidade de pessoas que emigram dentro do continente africano, ok? Fazendo uma má comparação, a gente também tem uma quantidade grande de imigrantes internos aqui no Brasil. A gente vai tratar melhor disso a partir de semana que vem, tá? Mas é só para vocês já irem pensando. Fala-se muito da imigração, por exemplo, de brasileiros para Portugal hoje, mas as pessoas não falam tanto dos movimentos migratórios que acontecem aqui dentro do nosso país. E aí é mais ou menos o que acontece nesse caso que eu estou mostrando para vocês. Fala-se demais disso aqui, né, a chegada dos africanos na Europa, e fala-se muito pouco do que esse mapa mostra, que são as migrações internas dentro do continente africano. Ok? Nesse mapa aqui, também aparecem imigrantes, ou melhor, refugiados. Esse mapinha aqui trata mais de refugiados, né? Que vem, por exemplo, do leste europeu, tá certo? Refugiados que vêm do sudeste europeu. Percebam que há várias rotas dos refugiados, e não só necessariamente aqui as rotas do mar Mediterrâneo, que normalmente são as mais conhecidas, ok? Então, também há rotas por terra,
tá certo? Aqui pela planície dos Balcãs, tá? Por outros países, tá? Que fazem exatamente essa transição da Europa para a Ásia e que acabam muitas vezes servindo de passagem para esses refugiados. Essas fotos, né, elas correm o mundo, provavelmente vocês já viram. São fotos de refugiados desesperados, nesse caso aí fazendo a rota do mar Mediterrâneo, não é isso? Querendo chegar exatamente na costa da Europa, né, mais especificamente ali no sul da Europa, porque é menos difícil, né, vamos dizer assim, a camarada chegar pela costa sul da Europa. E é por isso que os maiores receptores de refugiados vão ser Grécia, Itália, França, Espanha, os países que têm ali o litoral do mar Mediterrâneo, e aí a galera acaba chegando por ali, tá certo? Bom, passando para a imigração dos latinos para os Estados Unidos, né, que é outro movimento migratório que chama muito a atenção, aparece muito na mídia. Então, ó, primeiro eu queria destacar a fronteira, né, dos Estados Unidos com o México, certo? Essa fronteira aqui ao sul dos Estados Unidos, ela se estende desde aqui as proximidades de San Diego, né, na Califórnia, passa aqui pelo sul do Arizona, essa cidade de El Paso, que é uma das fronteiras mais movimentadas, aí aqui o Texas, certo? E alguns trechos dessa fronteira é cortado, tá, pelo Rio Grande. Mostrando aqui algumas imagens, ó. Essa primeira foto mostra exatamente a faixa de fronteira em Tijuana, onde o muro, inclusive, avança em direção ao mar, né? E aqui, ó, o posto de controle, tá certo? Isso é uma leva de imigrantes vindos da Guatemala em direção ao México, mas com destino final nos Estados Unidos. E aqui, né, um trecho da fronteira, repara, toda cercada de arame farpado, né? E aqui parece uma mãe, uma responsável, não sei, tirando foto, né, em frente à fronteira, como se a fronteira fosse uma atração turística, tá certo? Bom, o que acontece ali, de uma maneira geral, pessoal, é que a fronteira ela se torna uma espécie de dreno, né, de população, porque muitos latinos chegam nessa fronteira dos Estados Unidos com o México e não conseguem passar para o outro lado por N motivos. Muitos morrem, desaparecem. Essas áreas de fronteira no México são quase sempre muito perigosas mesmo. Tá? Existem as pessoas que são especializadas em passar o imigrante ou o refugiado para o outro lado, mas há também os criminosos que se fazem passar por isso e acabam roubando as pessoas, matando as pessoas que acabam desaparecendo nessa tentativa de cruzar. Então, o número de pessoas que morrem todos os anos tentando cruzar a fronteira em direção aos Estados Unidos é enorme, né? Como a gente sabe, é gigante. E a política atual do Donald Trump é uma política que rechaça, né, ainda mais o imigrante. Ele estava com a ideia de colocar cerca elétrica, ele chegou a pensar nisso, propôs isso aos seus conselheiros, mas ele foi desaconselhado exatamente porque ele poderia parar nos tribunais internacionais, tá certo? Porque não pode, é óbvio. E, bom, a grande questão é que a quantidade de latinos é enorme nos Estados Unidos, chega aí em alguns estados em algo em torno de 15%. É uma exceção em relação àquele dado inicial que eu mostrei para vocês, né, que dá conta de 5% em média de imigrantes vivendo fora do seu país de origem. No caso dos Estados Unidos, o imigrante ele acaba sendo muito importante para a economia, justamente porque ele faz o trabalho que o americano típico, né, que o americano tradicional não quer fazer. Então, são sempre profissões com menor remuneração, profissões com menos status, obviamente, né? Vou mostrar isso para vocês aqui. Deixa eu passar lá de novo. Ó,
Primeiro esse gráfico aí que mostra a população de pessoas nascidas no exterior e que vivem nos Estados Unidos. Tá? A maior parte de pessoas nascidas na América Latina, né? Hoje estima-se que seja algo em torno aí de 22 milhões de pessoas. Ok? Esse dado é de 2015, então significa que esse número provavelmente é maior. Ok? E aí vem Ásia, México. Percebam que, apesar do México estar na América Latina, a galera faz um capítulo à parte aí, só para os mexicanos, que sem dúvida compõem a maioria dos latinos, tá certo? E aí depois vem as outras nacionalidades. Tá? Esses mapas aí caíram na prova da UERJ e eles mostram o quê? Em média, quais são os trabalhadores quais são os imigrantes, na verdade, né? Qual é a ocupação dos imigrantes quando eles chegam até os Estados Unidos? O que esses caras fazem quando eles vão para lá? Então, vão ser trabalhadores agrícolas, olha só, o azul escuro, zeladores, operários da construção civil, olha só como é muito esse azul mais clarinho, bastante, operários da construção civil, ok? Enfermeiros, cuidadores de uma maneira geral, embaladores, ou seja, pessoas que trabalham aí mais no mercado, motoristas de caminhão, caixas de mercado, olha aqui, bastante nesse verde mais escuro, cozinheiros, também aqui, nesse verde um pouco mais claro, empregadas domésticas, bastante, olha só, professores, desenvolvedores de softwares e açougueiros aqui de amarelo. Ou seja, olha só, as três profissões que exigem um nível de qualificação maior são desenvolvedores de softwares, professores e enfermeiros. Tá? Todas as outras tratam de profissões que são de baixa qualificação e, obviamente, de baixa remuneração. Tudo bem? É basicamente isso que o latino vai fazer nos Estados Unidos. Ele não vai para o emprego, normalmente para o emprego que o estadunidense quer, tá certo? Ele não vai competir, até por conta disso, essa conversa de o latino vai lá competir pelo emprego com o estadunidense. Cara, isso é muito mais ou menos. E na Europa também, tá? Porque essa galera vai justamente para fazer aquilo que o estadunidense nativo não quer fazer. Né? O sonho da classe média dos Estados Unidos não é ser a camareira do hotel, não é ser o jardineiro, não é ser o cuidador de idosos, né? Ou o entregador de pizza, o camarada que frita o hambúrguer lá, o fast food. Definitivamente esse não é o sonho dos filhos da classe média estadunidense. Mas ou mesmo operário da construção civil. E isso a gente consegue perceber muito nos filmes, né? A Jennifer Lopez faz sempre o papel de camareira do hotel. Tem sempre um negro que é o motorista do táxi, ou o trabalhador da construção civil. Né? Tem sempre um latino que está lá fritando hambúrguer, ou então servindo como garçom ou garçonete. Já deve ter percebido nos filmes hollywoodianos, isso é muito comum. Então, a gente também precisa relativizar essa história da competição no mercado de trabalho. Tá certo? Agora, tem outras coisas aí, né? Porque a presença do imigrante, ela causa xenofobia, porque tem a questão cultural, tem o fato do camarada o nativo se sentir ameaçado, né? Perder um pouco o seu espaço, o espaço do país onde ele nasceu, para alguém que vem de fora, né? Que é visto como um outsider. Então, essas questões elas têm um peso muito maior, muitas vezes, do que essa questão econômica da competição pelo mercado de trabalho, porque isso vai tá mais ligado à chamada imigração de cérebros, né? E menos a essa imigração mais clássica, e menos a essa imigração mais comum, tá certo? Então, a gente tem que estar atento a isso aí, porque a gente, às vezes, cai na armadilha, né, de pensar que é automático, o camarada vai para lá, ele vai competir pelo emprego do nativo. Cara, não necessariamente. Você sabe lá se o nativo vai querer fazer aquilo?
né? Então, vamos tomar cuidado com isso, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, ou em qualquer outro centro de atração de mão de obra. A gente tem que ponderar para ver exatamente quem é que está competindo por qual emprego, para justamente, né, perceber efetivamente ali o que está acontecendo, tá bom? Então, ó, a gente para por aqui e a gente, a partir da semana que vem, retoma, e eu vou pegar, a partir da população brasileira, os exemplos para a gente poder tratar o que a gente não tratou aqui nesses 3 vídeos de população mundial, certo? E, obviamente, entrar no tema população brasileira, tá certo? Até lá!